Vamos fazer uma oração, né? Pois nossa lição de hoje, lição de número 11, que fala o seguinte, os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Vamos fazer uma oração e assim estaremos nós a discorrer um pouco mais sobre este tema, sobre esta lição neste domingo. Amém? Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado neste dia tão maravilhoso, ó Deus, nesta tarde maravilhosa de domingo, Senhor. Agora eu te peço, ó Pai, abençoa, Senhor, esta lição, abençoa, Pai, a minha pessoa, Senhor, me ajuda, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar através da minha boca, Senhor, que eu não fale de mim mesmo, mas sim que fale através do Teu Santo Espírito, inspirado pelo Teu Santo Espírito, assim como foi, ó Pai, os profetas, assim como foram os anciões, assim como foram os missionários, os apóstolos, né? E todos, Senhor, aqueles que assim escreveram a Tua santa palavra, Senhor, inspirado pelo Teu Espírito Santo. Fica conosco, Pai. Quero te pedir uma bênção especial para os pastores, Senhor, neste dia do pastor que é comemorado. Que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, a vida das suas famílias, Senhor, e o seu ministério, que venha a ser confirmado por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e também já te agradeço por tudo. Amém. Amém, meus irmãos. Vou repetir aqui o tema da nossa lição, né? É a lição de número 11 de adultos, que fala o seguinte: atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Amém? Nosso texto áureo se encontra lá no capítulo 4 do livro de Efésios e o versículo 1 que diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. A verdade prática nos diz o seguinte: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem o cotidiano, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Amém? Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo do 1 ao 4, e Colossenses capítulo 1, do 9 ao 12. Não vou ler, você que tem sua revista aí em casa, e se não tem, procure lá Efésios 4, do 1 ao 4, e Colossenses, capítulo 1, do 9 ao 12, que vai tratar sobre a leitura bíblica em classe do nosso tema de hoje. Não vou ler para que nós possamos ganhar tempo para falar um pouco mais sobre este tema que é de suma importância. E já a princípio, o que me chama a atenção aqui na verdade prática, que passarei a ler novamente, é o seguinte: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Essa palavra aqui no meio dessa frase é muito importante, que essa unidade depende dos crentes, porque nós temos que passar a evidenciar, né? Tem que estar em evidência, né? Tem que o mundo ver essas qualidades em nós, que na verdade é um atributo, né? É um atributo do Espírito Santo. Eu de mim mesmo, você de você mesmo, nós, por mais honestos, por mais corretos, por mais humilde, por mais longânimo, né? Por mais mansos que nós possamos ser ou pareçamos ser, de nós mesmos, nós não conseguimos atingir esse objetivo. Por mais que pareça que alguém tenha feito um bem, seja humano, seja uma pessoa boa, né? Seja uma pessoa que faz muito caridade, mas se o Espírito Santo, que é Ele que faz produzir esse fruto em nós, se não for Ele, ninguém consegue ter esses verdadeiros atributos. Vamos ler lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que vai corroborar com isso que aqui eu estou falando, né? Falando que é um fruto do Espírito. Gálatas
Gálatas 5:22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aqui apareceram os atributos, né, que é o fruto do Espírito. Esses atributos é o fruto do Espírito. Então, nós de nós mesmos não conseguimos tal feito, né? E falando um pouco, destrinchando sobre esse tema, que por sinal é maravilhoso, né? Aqui no primeiro tópico, diz o seguinte: para haver unidade é preciso humildade. Para haver unidade, irmão, por mais que nós sejamos diferentes como pessoas e pensamos diferente, nós precisamos ter uma unidade, porque nós somos o corpo de Cristo. Por mais que nós somos um membro, nós somos um só corpo, onde o cabeça é Cristo, né? E nós temos que ter essa unidade, essa união, né? Pegar junto mesmo, porque se assim não for, a igreja não evolui, o evangelho não é distribuído, não é disseminado, não é anunciado, se não houver essa unidade de pensamento, essa unidade de caridade, né? Essa unidade de pegar junto mesmo. Eu usei essa palavra, estou repetindo, né? Estarmos juntos, estarmos unidos em um mesmo propósito. E esta unidade, ela só pode ser produzida na busca pelo conhecimento espiritual através do Espírito Santo. É Ele, né? É Ele que nos mostra toda a trajetória de Cristo aqui na Terra e nos esclarece melhor, né, o porquê de Cristo vir aqui a este mundo e morrer. Nós sabemos que foi para salvar as nossas vidas. Os profetas já anunciaram lá atrás esse feito, que aconteceria. Mas o Espírito Santo, ele consegue e tem a capacidade de nos mostrar além do que os nossos olhos podemos ver, além do que está aqui escrito. Pois ele interpreta para nós, né? Difícil, você quase não sai. Interpreta para nós essas coisas que a Bíblia menciona sobre Jesus Cristo, né? E para isso, nós temos que estar unidos. Nós temos que estar unidos. Porque aqui, vale lembrar que Paulo, lá no livro do Efésios, lá logo no começo, a qual nós estamos estudando, nós estamos agora no capítulo 4, mas logo no começo, nos outros 3 capítulos, ele fala conteúdos de fortalecimento e conhecimento espiritual. E agora ele vai passar a tratar de relacionamento social e interpessoal, né? Ele vai passar a tratar, ele ora, por isso que o textuário diz assim, diz o seguinte, né? Vamos ler aqui, 4:1 de Efésios. Estou com a Bíblia aqui aberta, vou ler da Bíblia, né? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Rogo-vos. Ele estava falando para aquela igreja, para aquele povo, para aquele pessoal, né? Rogo-vos que vocês ficai ou andais como é digno na vocação com que foste chamado. Que vocação é essa, Jair? É a vocação para ser igreja. Porque antes de Cristo vir e se manifestar como homem, se encarnar e depois morrer pelos nossos pecados e ressuscitar, antes disso, né, havia uma divisão entre judeus e gregos, né? Judeu e gregos. Quem não era judeu, gregos, ou seja, judeus e gentios, né? A Bíblia menciona de judeus, gregos e outros povos, mas quem não era judeu era gentio. E assim havia essa divisão, havia um exclusivismo dos judeus, né? Onde os outros povos não podiam habitar junto nos templos para adorar a Deus, pois eles se consideravam o único povo dos povos, ou o povo, né? A nação, por ser escolhida, tinha a exclusividade, mas Cristo veio para mostrar uma nova perspectiva, uma nova realidade, que aquilo que eles pensavam e até que pregavam não era verdade, porque na verdade a união é onde está a unidade, é a igreja,
Por isso que ele diz aqui, nessa vocação, né? Da vocação que fosse chamada, a vocação de ser igreja, né? De ser corpo de Cristo, quer judeus, quer gregos, disse Paulo, né? Quer servos, quer livres. Não há mais essa divisão, não há mais esse preconceito, não há mais essa separação. Ou seja, nós somos um em Cristo Jesus, que é o cabeça, que é o que comanda o corpo e distribui as tarefas para todos os seus membros. Amém? E ainda, falando um pouco mais sobre essa humildade, quem foi o homem mais humilde que a Bíblia cita, né? Que a gente até conhece bem. O homem mais humilde foi o próprio Jesus, né? O próprio Jesus foi o homem mais humilde. Por quê? Porque ele esvaziou-se da sua glória, tomou a forma de servo, se fez semelhante a nós homens, para morrer, para nos salvar. E ele não teve por usurpação, a Bíblia diz que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Né? Vamos ler, eu acho que é lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ele fala, né? 2 e 8, diz o seguinte: E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que Jesus Cristo, mesmo sendo rei, como ele é, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O versículo 6 confirma isso do capítulo 2 de Filipenses. Diz o seguinte: de sorte que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Então isso mostra que ele foi um homem mais humilde, porque por direito ele é herdeiro do Pai, era herdeiro do Pai, mas ele não quis por usurpação, né, ser igual a Deus. Mas ele aniquilou-se, ele se esvaziou-se da sua glória e tomou a forma de servo. E ele foi obediente ao Pai, e até a morte, e morte de cruz. Então veja que humildade. Quem é a pessoa que está no mais alto degrau, que está na mais alta etapa e quer descer para fazer algo por alguém que não merecia, né? Falando de nós, seres humanos. Mas Jesus Cristo teve um amor tremendo, e o Pai, que teve um amor tão grande, que mandou o Filho para morrer por uma culpa que não era sua, para padecer e sofrer pelo sofrimento que não era seu, pois ele era inocente. E morreu para que nós fôssemos livres. Nós éramos escravos. E por misericórdia, através da sua morte, ele nos livrou, hoje somos livres. E esse é o maior exemplo de humildade, porque ele se esvaziou, ele quis voluntariamente vir para morrer por nós, mesmo sem nós merecermos. E ele tinha direito à sua glória, tinha direito a mais alto patamar, como ele está hoje à destra do Pai, que tem um nome acima de todo nome, como a Bíblia menciona. Mas ele não teve por usurpação. Ele foi obediente e veio e morreu pelo nosso pecado, amém? É muito interessante isso. E eu até grifei um pedacinho aqui que eu queria fazer um breve comentário também, que diz o seguinte. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a conduta diária deve ser correspondente à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo na igreja. Isso é interessante. A conduta diária, né, tem que manifestar isso. Tem que manifestar a verdadeira humildade, né? Falando um pouco também de humildade, que antigamente os povos pagãos tinham uma pessoa que era humilde como uma pessoa fraca, como uma pessoa que não tinha amor próprio,
como uma pessoa que era uma pessoa que não tinha prestígio. Só que quando Cristo veio, veio-se uma nova perspectiva. Porque daí ele mudou esta visão do mundo pagão, né, que se tinha de uma pessoa que era humilde, mudou essa perspectiva e ele veio como humildade. Me faz lembrar agora que com a tão grande humildade que ele foi perto da sua crucificação, ele foi lá, tirou sua roupa de mestre, vestiu uma roupa de servo e lavou os pés dos 12 discípulos. Veja que humildade, ele sendo mestre, né? Ele sendo mestre, tirou a sua roupa de mestre e foi lá humildemente e lavou os pés de todos os discípulos e ainda disse que aquele que quiser ser grande, que o maior, né? Ele citou até uma passagem que teve lá no Antigo Testamento. O menor, ou melhor, o maior servirá ao menor, como foi numa passagem lá de Jacó e seu irmão Esaú, né? E Jesus citou mais ou menos dessa forma, ou falou dessa forma, tomaram a atitude daquela, né, de humildade, perto de morrer pelos nossos pecados. Ele foi e lá lavou os pés dos discípulos. Isso é que é humildade. Isso é que é humildade. E essa humildade que Cristo deu-nos o exemplo, tem que ficar marcado em nós. Por isso que o comentarista acertadamente disse que isso tem que ser uma coisa, uma conduta diária, que corresponde a uma chamada para poder fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então, isso tem que ser evidenciado diariamente. Jailton, mas humilde é aquelas pessoas, muitas pessoas têm uma conotação dessa forma. Humilde é aquelas pessoas que são mais pobres, que moram na rua, ou que ganham um salário baixo, né? Eu não estou falando desse tipo de humildade. Humildade é aquele que não pensa em si próprio. Ele passa a pensar no coletivo, pelo bem comum, né? Ele muitas vezes deixa de fazer aquilo que, ao modo de ver, a princípio seria o bom para ele e passa a fazer ao coletivo, né? Para que o bem da obra e o bem do seu próximo seja o carro maior, o carro-chefe, digamos assim, maior. Falando num contexto de humildade. Então, ele muitas vezes toma decisões pensando no coletivo, né? E nunca no individual. Porque o egoísmo, ele jamais vai andar de mãos dadas com a humildade. Nunca, de forma alguma, né? E ser humilde é isso. É evidenciar as qualidades e os ensinamentos de Cristo na nossa vida diária e cotidiana. Por isso que o comentarista aqui, no meu modo de ver, claro, falou acertadamente sobre isso, sobre este tema, né? E vamos falar agora um pouco sobre vamos falar um pouco agora, desculpa, irmão, estava lendo aqui. Vamos falar um pouco agora sobre mansidão, né? Que também o homem mais manso da terra, que a Bíblia cita, foi Moisés e Jesus, ou Jesus e Moisés. Eu coloquei na ordem ao contrário por conta do Novo e do Antigo Testamento, né? Moisés foi considerado o homem mais manso no Antigo Testamento e Cristo o homem mais manso, né? E aqui diz o seguinte no Novo Testamento: para haver unidade é preciso mansidão. E aqui tem um comentário muito interessante que diz o seguinte: a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Antes de eu comentar sobre isso, eu vou ler aqui em Deuteronômios, né? Ou melhor dizendo, Números, capítulo 12, em versículo 3, que diz que Moisés é o homem mais manso, né? Vamos lá, Deuteronômios, Levítico, Deuteronômio, Números. Eu estou com Deuteronômio na cabeça, mas desculpa, é Números 12 e 3, que diz o seguinte: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Veja que a Bíblia menciona que Moisés era mais manso. Por quê, irmão?
Ah, mas logo de cara, alguém vai me dizer, não, mas Moisés, o Senhor está dizendo que Moisés é manso, mas Moisés foi lá, matou um egípcio, e daí fugiu para não morrer. E naquele período que ele fez isso e fugiu, o Senhor Deus o preparou lá no deserto. Né? Tanto é que ele apareceu para ele depois de longos anos, numa sarça ardente, né? Dizendo que ele voltasse para libertar o povo. Né? Assim, iniciou-se ali o seu retorno para o Egito. Mas por que a Bíblia considera Moisés o homem mais manso, desculpe? Porque Moisés, mesmo sendo afrontado, e até pelos seus irmãos, Miriam, Miriam e Arão, mesmo sendo afrontado, ele agiu com calma, com paciência e muitas vezes ficou calado para evitar o conflito. Por isso que o comentarista aqui falou, eu vou até falar novamente, ou ler novamente. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo a paz e conciliação na igreja local. Uma pessoa que é mansa, ela tem calma, tem paciência para poder gerir os conflitos dentro da igreja. Mas, irmão, e tem conflito dentro da igreja? Claro que tem. A gente sabe que tem irmãos, infelizmente, que gostam de promover o conflito. Falando popularmente, é os irmãos que, quando vê um local pegando fogo, ele não joga água, ele joga gasolina para inflamar mais e o fogo crescer mais ainda e assim devastar mais. Mas não devemos ser assim, né? Não devemos ser assim. Nós devemos promover a paz, devemos promover resolver os conflitos, né? Resolver os conflitos, resolver as diferenças, né? E ser manso, muitas pessoas pensam até que ser manso é ser bobo, ou lá na minha terra, como se diz, ser besta, né? Lá na minha terra usa muito essa nomenclatura, né? Essa palavrazinha, que é um dialeto local. Mas não é isso. Ser manso eu até peguei uma colinha aqui de um pastor que eu estava assistindo esses dias e ele falou sobre isso também. Que diz o seguinte: ser manso é o seguinte, é a combinação de força e suavidade. Ele reprova sem rancor, argumenta sem intolerância. Combinação de força e suavidade para quem é manso. Não é que a pessoa seja besta. Você reprova, né, com veemência, mas com suavidade, para que a outra parte não se magoe. Você sabe falar em um tom conciliador, né? Mesmo que você não concorde com algo ou com alguma coisa que o outro te fez, né? Mas ele tem o tom conciliador que concilia, né? Por isso que ele tem a suavidade. E outra partezinha interessante é ele reprova sem rancor. E isso falta. Essa palavra, irmão, a gente precisa urgentemente tirar do nosso meio o rancor. Tem que haver essa reprovação de algo que esteja de encontro de fora da Bíblia, mas sem ter o rancor, que muitas vezes vem alguém com uma certa até heresia, né? Ou vem com algo diferente da palavra do Senhor, e muitas vezes a gente vai reprovar e a pessoa não aceita e a gente fica com aquilo no coração, fica com aquele rancor no coração. Isso é ruim, irmão. A gente tem que tirar nosso meio. Isso não é a vontade de Deus para nós, de forma alguma. Ele quer que nós tenhamos um tom conciliador, que falemos a verdade, mas que seja conciliador, que sejamos pacificadores, assim como ele foi, né? E a Bíblia diz que o evangelho, um dos evangelhos diz que Jesus falou e disse: sede mansos e humildes de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, né? A mansidão tem que fazer parte da nossa vida, né? É difícil, mas tem que fazer. E quem é que consegue produzir esse fruto em nós? É o Espírito Santo, como eu citei lá em Gálatas 5:22. Isso é um fruto do Espírito. Nós de nós mesmos não conseguimos nada.
Nós temos que orar e buscar ao Senhor para que Ele nos produza em nós frutos do Espírito, ou melhor dizendo, desculpe, o fruto do Espírito é um fruto com 9 partes. E uma das partes é essa, é a mansidão, que Ele possa produzir nos nossos corações, né? E tirar o rancor do nosso meio, porque o rancor é algo amargo, é algo ruim para a nossa convivência com o nosso irmão. E é aquele que argumenta sem intolerância. Essa palavra intolerância está muito recorrente no nosso meio hoje, né? Muito recorrente. Está muito polarizado a humanidade, seja por religião, seja por política, né? Seja por, como é que eu posso dizer? Seja por opção sexual, né? E há uma intolerância muito grande. E essa palavra também não pode estar dentro da igreja nem no meio dos cristãos. A gente temos que reprovar atitudes antibíblicas, sim, mas sem intolerância com o nosso irmão e com o nosso semelhante. Nós temos que ser, na verdade, tolerantes. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. No capítulo 4 de Efésios. Vou ler aqui, vou pegar a lição aqui e vou ler. Efésios capítulo 4 e o versículo 2. Capítulo 4 de Efésios, versículo 2, que diz o seguinte: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmão, a Bíblia diz suportando-vos, mas muita gente muda essa verdade aqui e diz tolerando. Não é tolerar, meu irmão, é para você suportá-lo e é em amor. Não é só suportar, é suportar em amor. É amar o seu irmão. Eu vinha hoje, quando eu vim da igreja pela manhã, eu fui para o culto de estudo da palavra, eu vinha comentando com o irmão que inclusive é o irmão Rubens, que é o encarregado de uma congregação aqui, né? E a gente vinha comentando que falta muito isso. Falta muito esse, como é que eu posso dizer? Esse time, né? Porque esse suportar aqui não se refere, ele até citou, não se refere àquilo que fica e segura o peso. Não, esse suportar aqui é, na verdade, popularmente falando, em ajudar. Porque a gente sabe, irmão, tem níveis e níveis de conhecimento e níveis espirituais. Nós devemos até tolerar e ajudar aqueles que são mais fracos na fé. Pois, na verdade, a gente hoje está num patamar e amanhã pode estar um outro, bem pior do que o irmão. Porque a Bíblia diz que, e vós que está em pés, cuidais para que não caia, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, né? Tem essa problemática de não se firmar na fé, viver uma vida de vacilos e oscilações. E a gente devemos suportar e ensiná-los, ele e elas, todos, em amor, né? Que o amor é a premissa principal. Esse amor tem que ficar evidente na nossa vida, porque foi assim que Deus nos amou quando mandou seu Filho, né? O versículo tão conhecido, 13,16 de João, que diz: e Deus amou o mundo de tal maneira. É uma tal maneira que chega a ser até incompreensível. Mas foi esse amor que fez que nós pudéssemos alcançar a salvação, né? Que Cristo veio, morreu e assim a salvação chegou até nós. Foi por conta desse amor de Deus que quis reconciliar o mundo com Ele. Aquele mundo que estava afastado, estava morto espiritualmente, Ele quis reconciliar. E assim Cristo veio e morreu, mas foi por amor. E assim nós devemos suportar e ajudar o nosso irmão, ajudar-nos uns aos outros em amor. Amém? Ainda continuando, né? Vamos falar um pouquinho sobre o tópico 3, que fala o seguinte: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício de perdão. E quem é mais longânimo do que o Senhor nosso Deus? Né? Quem é mais longânimo? Né? Que é tardio em irar-se e que nos ama de uma forma que é até incompreensível, como eu falei. Pois o seu amor é tão imenso para com nós, ou para conosco, né? Que foi capaz de mandar o seu único filho se esvaziar da sua glória, descer do seu trono, se fazer em forma de servo,
sofrer, padecer, né? E foi uma e morrer, desculpe, e foi uma morte humilhante, era a pior morte que se tinha naquela época, mas ele não recuou. Ele foi, né, obediente, e Deus tão amoroso que mandou seu filho, e tão longânimo que, embora nós, por sermos humanos e falhos, tanto erramos, e ele é tão paciente para conosco, né? E eu queria ler aqui, falando um pouco sobre a longanimidade do nosso Deus, lá no livro de Naum, né? Livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se. Olha a longanimidade do Senhor Deus agindo aí. Ele é tardio, né? Ele não se ira com facilidade. Deus não é nós, né? Que tem dias que estamos bem, de bem com a vida, e tem dias que para nós nada serve, nada presta. Vamos abrir aqui vamos fazer aqui uma metáfora, digamos assim, né? Se é que eu posso usar essa palavra. Digamos que Deus se acorde hoje, não se acorda, eu estou usando, como eu falei, uma metáfora, que Deus não dorme, né? A Bíblia diz que Deus não dorme, né? Quem dormimos somos nós, seres humanos, mas Deus não dorme, e nem está preso em espaço e tempo. Mas, digamos que Deus hoje amanhecesse irritado com a humanidade, né? Se ele não fosse longânimo, assim, no pensamento nosso humano. Hoje eu acordei, eu pedi para ele ir pelo aquele caminho, eu mostrei a minha palavra para ele, eu mostrei o meu caminho para ele, mas porém ele insiste em outro caminho. Eu vou acabar com ele, vou estraçalhar, vou dizimar, vou tirar da face da terra. Imagina se Deus acordasse assim. Não, imagina se Deus acordasse assim: hoje a humanidade pecaminosa não me adorou, adorou a outros deuses, seguiu outros deuses, seguiu os homens, né? Seguiu a doutrinas falsas e não seguiu a minha doutrina verdadeira, a minha palavra que a salva, e assim deu ouvido ao outro homem. Eu vou acabar com a humanidade, eu vou destruir 80% da humanidade e deixar só aqueles que me adoram verdadeiramente. Imagina se Deus fosse assim, né? Fazendo essa metáfora. Nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus, eu dou glória ao nome dele, pois ele é longânimo, ele é paciente, ele é amoroso para conosco, né? E essa longanimidade que Deus tem e faz, né? E pratica essa longanimidade de Deus, nós devemos ser dessa forma também. Nós devemos ser longânimos, né? Ser tardio em irar-se, em cometer erros, né? Em analisar melhor as possibilidades para tomar as decisões e assim tomar a decisão mais correta, né? Isso é longânimo. Longânimo quer dizer ser paciente, ter paciência, seja para tomar decisões, seja para tomar uma ação, né? E ser paciente, não falar quando está irado, que às vezes a gente fala irado e fala coisas que nós não queríamos falar se a gente estivesse numa outra condição. Só que palavras ditas não voltam. A água que já passou pelo moinho, ela não vai passar novamente, né? Aquilo, como eu falei, palavra dita, ela não retorna. E depois o que é que sobra? Só lamento, consequências e arrependimento, né? Devemos ser como nosso Deus, tardio e longânimo, né? Longânimo, paciente, que ainda hoje a humanidade do jeito que está, muitos brincando aí, o Senhor pacientemente diz: vem, filho, vem que eu tenho algo melhor para ti. O meu filho morreu pela tua vida. O meu filho morreu para te salvar. O meu filho morreu para te libertar. E eu te amo e quero te reconciliar comigo através do meu filho. Glória a Deus. E ele pacientemente trata assim, dia após dia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. E assim é o nosso Deus, né? Graças a Deus que ele é dessa forma. E eu só queria falar um trechinho aqui, já vou concluir, que diz o seguinte: contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente, salvo em Jesus Cristo. Mais uma vez o comentarista fala sobre o amor, né? Basilar, o amor que é a base. E essa longanimidade só ela vai ter efeito, vai ser efetiva na nossa vida se a gente tiver o amor. E o amor que Cristo teve por nós, nós devemos ter pelo nosso irmão, né? Porque nos dois grandes mandamentos, né, que Cristo falou,
Um deles é semelhante ao primeiro, que é amar ao próximo como a mim mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então é nessa base, nesse basilar que o comentarista diz que nós devamos ser longânimos. Né? E quem é que produz o amor verdadeiro em nossos corações? É o Espírito Santo. Né? É Ele, só Ele que faz essa produção em nós. De nós mesmos nós conseguimos, irmão. Nós temos um amor frágil e falso e fraco. Mas o amor verdadeiro, o amor firme, o amor gigante, grande, é o amor do nosso Deus, que através do seu Espírito Santo manifesta-nos em nós aquele amor que Cristo teve por nós, e assim nós devemos manifestar e colocar em evidência, para que o mundo nos veja diferente, né? Nos veja como um povo separado, não um povo igual a outros povos, é um povo que está de passagem, e é um povo que fala e anuncia de Jesus, e desse Deus tão amoroso, tão longânimos. É essa prática que nós devemos ter com todos os nossos irmãos. E quando eu falo irmão, quando eu me refiro a irmãos, é todos os nossos semelhantes, não só da igreja ao qual nós congregamos. Amém? E concluindo, eu quero dizer, irmãos, um trechinho aqui, o início da conclusão, que diz o seguinte: Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade que fortalece a unidade, a mansidão que gera os conflitos e a longanimidade que suporta os erros alheios. Se nós não tivermos esses atributos, né, que como eu citei lá anteriormente em Gálatas 5:22, que é um dos frutos do Espírito, né, ou seja, uma das partes do fruto do Espírito, né, o fruto, como eu citei também, é apenas um em 9 partes. Se nós não exercitarmos isso, irmão, nós não iremos a lugar nenhum, pois devamos viver e colocar em evidência, né? E isso era o que o apóstolo Paulo não só estava, como está nos dizendo, como falou para a igreja de Éfeso. Ele disse lá no começo: eu rogo-vos, né? Eu rogo-vos, irmãos, eu rogo a vocês que vocês tenham humildade, que vocês tenham mansidão e que vocês tenham longanimidade. E assim ele vai destrinchando, falando sobre o nosso Deus, falando sobre o Jesus, né? E se os irmãos for ler todo o capítulo 4, os irmãos vão ver lá na íntegra como Paulo queria tratar com aquele povo, com aqueles cristãos de Éfeso. E também Deus quer tratar com nós hoje, que nós colocamos ou possamos colocar em evidências, irmãos, né? O amor do nosso Deus, a mansidão de Jesus Cristo, a longanimidade do nosso Deus e o agir do Espírito Santo produzindo esse fruto nos nossos corações. Dizendo assim, eu encerro e agradeço a cada irmão e a cada irmã. E digo, compartilha, meu irmão, compartilha, minha irmã, para que essa mensagem possa chegar a mais vidas e às mais pessoas. E ela possa conhecer também do nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.